bem-vindos à nossa K-Talks 21. Desta vez, não com uma entrevista, mas aqui com uma conversa sobre um tema que para nós é muito relevante e que tem sido a nossa realidade e a dos nossos clientes nos últimos tempos, porque temos passado muito por esta questão de os nossos clientes serem sujeitos a reestruturações profundas ou por aquisição por outras empresas, ou por ter um crescimento acelerado, ou até mesmo por mudanças estratégicas. E tudo isto muda muito a maneira como as pessoas trabalham, como as decisões são tomadas e como os próprios processos de trabalho se articulam entre si. E esta tem sido muito a realidade dos nossos clientes e que obviamente também nos afeta a nós enquanto consultores e no tipo de trabalho que fazemos com eles. E tem sido um desafio muito interessante, não é? Temos tido aqui uns desafios engraçados com os nossos clientes. Claro. Bom dia Pronto. a todos, Margarida Gonçalves deste lado. Sim, tem sido anos em que nós testamos a nossa resiliência e a nossa capacidade de trabalhar com os clientes, porque fazemos um plano muito bonito de trabalho com eles e depois todas essas coisas são alteradas pela vida, não é? E pronto, e é a vida deles e é óbvio que as prioridades deles são diferentes. E há processos que mudam completamente, há processos que se mantêm na mesma, e quisemos um bocadinho falar com vocês sobre isto, porque já nos aconteceu de tudo, e acho que nós, enquanto consultores, conseguimos ter uma visão mais desapaixonada sobre o que se está a passar do que eles, não é? Porque isto, a mudança, são sempre momentos em que a pessoa fica mais enervada, mais sem saber o que é o futuro, e nós seres humanos não gostamos disso, né? E por isso temos que nos apoiar uns nos outros quando chegam a estas alturas para podermos crescer, para vermos a mudança como uma coisa boa, não é? Que é sempre difícil, porque nós vemos normalmente a mudança como uma coisa assustadora e má, não é? Eu lhe quero um desafio engraçado, a ver se nenhum cliente se ofende a ouvir isto, não é? E é engraçado do ponto de vista... Para nós sim. Para nós é um desafio, para eles é mais do que um desafio, porque tudo muda, de repente dia -dia. Tem montes de interlocutores novos, a maneira como sempre trabalharam é questionada, as pessoas veem isso sempre como uma acusação e às vezes é pura e simplesmente só porque os outros querem perceber também como é que têm que se adaptar do lado deles. E pronto, eu acho que nós já vimos empresas que vão de quase nada muda a empresas em que tudo muda, não é? E pronto, isso também para nós afeta muito o nosso trabalho, quer a gente queira, quer não. Passo-te a palavra, sim. Rita, desculpa. É essa a questão, não é? Nós fazemos os planos e quando falamos de um plano de certificação, lá está, gestão de projetos, não é? Um plano de certificação onde temos os requisitos, eu não digo super bem definidos, mas mais ou menos, não é? Há sempre aquelas questões de exploração do âmbito e de apalpar ali um bocadinho o terreno, mas temos uma data fechada e temos uma tendência a fazer um plano, se calhar mais waterfall, não é? Um esqueleto pelo menos do plano mais waterfall. E depois quando entram estas reestruturações e aquele plano que nós tínhamos definido já não faz sentido, também temos que ter aqui o tal mindset agile de olharmos para essa mudança como algo bom e ok, isto já não faz sentido, vamos tentar aqui articular e fazer uma coisa que faça sentido, não é? E nós tivemos um cliente agora recentemente a renovar uma certificação que a primeira certificação teve todos os desafios de uma primeira certificação em que andamos ali a montar todos os processos, a fazer o levantamento, a falar com as pessoas, a fazer a tal negociação para a gestão da mudança e numa recertificação que supostamente era manter, cai uma reestruturação organizacional enorme e não foi fazer tudo de novo, não é? Mas houve uma grande parte que teve que voltar a fazer tudo de raiz, porque o trabalho das pessoas mudou, as equipas mudaram, a maneira como eles estavam organizados mudou e isto... E mudam os sistemas de informação, não é? Porque nestas coisas hoje em dia os sistemas de informação são eles que implementam os processos, não é? Porque são. Os workflows estão nos sistemas de informação e quando muda radicalmente o sistema de informação, eles têm que aprender os novos sistemas de informação, eles têm que aprender um novo vocabulário, não é? Porque até o vocabulário muda, porque os estados dos processos que a gente tem em curso, de repente têm nomes diferentes na organização com quem a gente se funde. E muitas das vezes, e já nos aconteceu, clientes que estavam em meio de processos de certificação,
Após serem comprados, isso é desprioritizado e o projeto connosco acaba. Okay? Isto já nos aconteceu. Também já nos aconteceu, felizmente, não são só mais histórias, clientes que são comprados e que a casa-mãe lhes diz: não, isto é para acabar e é para acabar depressa, foquem-se lá nisto, não é? Pronto. Temos as duas partes e já vivimos as duas histórias, não é? E de repente coisas que estavam lá a serem feitas mais devagarinho, de repente aceleram porque isso é muito essencial. Sim, e a terem que mudar os templates todos, não é? Todas as evidências que já estavam preparadas com a imagem original, não é? Antes da aquisição, e depois, para além de todo o trabalho de consultoria que ainda tem que ser feito, ainda terem que estar para trás a atualizar tudo com a imagem da nova empresa, da nova empresa-mãe. Claro, sim. Isso é engraçado e é interessante, não é? É interessante porque é um desafio para quem tem já processos muito complexos, não é? Nas empresas mais pequeninas, o tema é sempre um tema mais operacional. Nas empresas maiores, as empresas maiores estão sempre assentes em processos e as pessoas já nem pensam no processo. E de repente, quando se fundem ou quando são compradas, o processo é todo ele novo. E há muito mais interlocutores, e há ali um monte de gente nas fases de fusão, e uma das coisas que é sempre engraçada é que qualquer fase de fusão começa sempre com, o IT começa 6 meses antes de qualquer outra área, 6 meses, ou seja, um X de tempo, não é? Porque fundir o suporte tem que estar pensado para quando a gente for fundir o negócio, não é? E certo. É óbvio hoje em dia para as empresas que isso começa por fazer o IT começar antes, mas não é tão óbvio que isso começa por unir os departamentos da qualidade, porque isso tem que começar antes, não é? E é isso um bocadinho que a gente também queria vir aqui falar hoje, não é? É que qualquer empresa que compra outra sabe que 6 meses antes tem que começar a olhar para o IT, mas nem se lembra que se calhar a empresa já é uma empresa certificada, já tem processos maduros, etc, etc, e que esses processos vão mudar e não podem mudar no dia 1. Eu lembro-me de um caso de um cliente nosso que o primeiro processo que foi mudado foi o processo de venda. Ou seja, primeiro vamos alinhar a venda e depois vamos alinhar o operacional. Porque se vendermos da mesma maneira, então os operacionais vão ter que alinhar. Se a gente vende uma coisa que é azul e o outro diz, não, isto é mais rosa, então é super difícil de alinhar o operacional, porque ele vendeu rosa, não vendeu azul. E por isso foi super engraçado, porque esses pensaram bem, também eram gigantes, e os gigantes começam pelo IT e nos operacionais começaram pelas vendas. Eu até acho que o processo de vendas arrancou antes do IT. O que é muito engraçado. E depois, por exemplo, coisas mais de recursos humanos, não é? Os temas da legislação, cada país é diferente e por isso também me lembro de alguns casos de alguns clientes nossos que quando foram comprados, de repente a área de recursos humanos lá de fora diz, não, mas isto vocês não podem fazer, não, isto aqui no grupo a gente não faz, não sei o quê, e de repente os pacotes salariais têm todos que ser repensados e renegociados, mas de acordo com aquilo que a legislação portuguesa permite, não é? Sim. E por isso, tudo isto são processos que nós estamos habituados a ver em termos de processos do sistema da qualidade, do sistema de gestão integrado, mas que mexem com a vida das pessoas. E há pessoas que até podem já ter passado por esse processo outras vezes e pessoas para quem seja completamente novo e estejam agora a começar a navegar nestas relações que se criam e nestas tarefas, não é? Por exemplo, tivemos um cliente que acabou por ser inundado com muitas tarefas novas e muito reporting e eles não tinham ali... Estavam a ter dificuldade em gerir o tempo. Claro. Exato. Mas também não sentiram na altura, não é? Hoje, felizmente já, mas na altura à vontade para ir pedir estrutura, não é? Porque não queriam fazer a empresa que os comprou gastar dinheiro, tinham muito aquela gestão que ainda faziam de quando eram só eles e esta dificuldade em perceber que agora fazem parte de um grupo maior, no fundo, não é?
E para quem todas essas áreas de suporte são óbvias que têm que ser criadas, não é? Isso acontece muito. Estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar de outros clientes que dizem porque eles têm uma pessoa para cada uma das funções e aqui a gente tem uma pessoa que faz as 3 funções, mas eles não e outros clientes que dizem, lembra-se Margarida, antes eu fazia isto tudo e agora fui substituída por 2 chefes e 3 pessoas, sou a maior. E isso é tudo verdade. E depois eu também me lembrei do tema, que é o tema da língua, não é? Empresas que trabalham sempre em português e que de repente agora têm que começar a trabalhar noutras línguas. Nem sequer sabem o vocabulário técnico dessas línguas, não é? Porque é muito diferente e é uma dor, não é? E as pessoas que toda a vida trabalharam em português agora de repente têm que começar a trabalhar em inglês. Enquanto que nós informáticos, o inglês sempre fez muito parte do nosso vocabulário. As pessoas que trabalham em áreas muito específicas, até a advocacia, não é? Coisas que têm a ver com a lei, com isto, com aquilo, que não é uma coisa que se vai traduzir, não é? Agora, só porque têm clientes estrangeiros é que agora esse mundo mudou, não é? Também foi uma das coisas engraçadas com que eu me deparei há pouco tempo, foi perceber o quão os negócios também já mudaram por existirem tantos estrangeiros a viver em Portugal, ok? Mas isso é outro tema, não é? Mas os processos têm mesmo que mudar, porque os processos, agora, até os processos de recrutamento, têm que ter pessoas que consigam atender os clientes noutras línguas, não é? E isso é muito diferente, enquanto que nós fundimos 2 multinacionais, as multinacionais já trabalhavam em inglês, em princípio, já tinham departamentos de suporte maiores, agora de repente as coisas mudam muito. Para além disso, para baralhar aqui a coisa, temos toda a legislação do ESG que está a mudar na Europa, toda a legislação da segurança de informação que está a mudar no mundo inteiro, e por isso temos uma presença muito maior das leis nas empresas que antes nós tínhamos nos sistemas ISO e que os fazíamos a uma velocidade completamente diferente, não é? E quer a gente queira, quer não, tudo isso é mudança, não é? Há uma fase que é uma fase de transição e que toda a gente acha que a fase de transição vai demorar 1 ano, às vezes demora 1, 2, 3, não é? Demora muito tempo. Sim. E esses fatores, e esses fatores que mencionou, do ESG, da segurança da informação, isso nem tem, entre aspas, nada a ver com questões de reestruturação ou de aquisições, não é? Isso são alterações que acontecem no negócio e que mesmo que empresas que estejam super estabilizadas ao nível da organização e do negócio, têm que começar a incorporar, não é? Porque cada vez mais não é uma recomendação, mas sim uma legislação. E mesmo que não seja legislação deles, os clientes e os fornecedores começam-lhes a pedir. Claro. Isto tudo, ou seja, os processos não têm que se manter relevantes apenas em situações de mudança, não é? De mudança organizacional, mas também temos que garantir que eles permaneçam relevantes ao longo do tempo de acordo com o que vai acontecendo no mercado e na sociedade e que vai sendo cada vez mais pedido às organizações. Sim, no fundo é assim, tu já tens um overload de trabalho porque estás numa fase de transição para outra forma de trabalhar, mas o mundo não para à tua volta, não é? O mundo não para à tua volta. Sim. E o mundo supercarrega-te. São desafios que não estavam na lista, vamos pôr assim, porque quando a gente faz aqui um plano, eu imagino que as grandes empresas, quando fazem um plano de absorção de empresas mais pequenas, já têm ali a coisa mais ou menos pensada e organizada do lado deles, não é? E eu trabalhei numa empresa que cresceu muito por aquisições e, portanto, vi todas as reações, desde aqueles que adoram porque ficam num contexto muito maior e há um montão de coisas que podem passar para fora, externalizar e focarem-se no seu negócio, desde aqueles que nunca se deram bem com o crescimento e que acabam depois por vender as suas cotas e ir montar empresas pequenas, não é? Mas hoje em dia tu tens empresas que têm sistemas de gestão de informação complexos, não é? Com vários normativos e de repente são compradas por outras. E daí tens 2 hipóteses. Aquelas que não têm nada, não percebem o valor acrescentado do trabalho todo que tu ali tiveste. Mas tu foste vendido a trabalhar assim. E tu não vais conseguir trabalhar de maneira pior, não é? É sempre mais difícil. E outras que têm sistemas de informação de acordo com determinados normativos e que querem é que tu rapidamente estejas nesses normativos e não noutros, não é? E isso é difícil para quem está nas funções de diretores da qualidade, diretores de compliance, auditoria interna.
às vezes a auditoria interna muda radicalmente quando as empresas são compradas. A frequência, a forma, os sistemas, não é? Tudo isso muda muito e o nosso trabalho enquanto consultores é ajudar muitas organizações que são compradas, tipicamente nós estamos mais do lado das que são compradas, a fazerem a transição para as outras. E temos clientes, por exemplo, com temas de auditoria neste momento em mãos, porque os processos ainda não estão cimentados, mas eles precisam que as auditorias continuem a correr, porque as certificações têm prazos e têm auditorias e toda essa rotina não muda, não é? Essa rotina está lá, é um parceiro externo que diz, não, mas você tem que todos os anos ter uma auditoria interna, não é? E eles estão preocupadíssimos com 1000 outras coisas de integração operacional, porque é sempre a mesma coisa, o negócio não pode parar. Mas o tema é que para o negócio não parar, o suporte ao negócio tem que funcionar. E eu acho que é isso que as pessoas às vezes esquecem um bocadinho, e acho que é uma das razões porque nós decidimos fazer também esta conversa entre nós, porque isto é transversal a serem grandes ou pequeninos. Eu até acho que os pequeninos têm falta de recursos, os grandes têm coisas mais rígidas, têm mais dificuldade a mexer-se do que os pequenos, não é? Porque os pequenos já se habituaram a ser muito ágeis, mas depois não estão preparados, por exemplo, para o reporting, para as 30.000 reuniões que passam a ter, porque do lado de lá têm requisitos completamente diferentes, enquanto que os grandes tinham ali uma rotina muito bem oleada interna, e essa rotina de repente é cortada. E coisas que tinham prioridade e que faziam parte do dia-a-dia deles, de repente desaparecem, não é? E desde o marketing, não é? Por exemplo, eu imagino, nós não mexemos muito com processos de marketing, mas eu imagino que a comunicação, não é? Muda completamente. O tom da comunicação, não é? E aí entra também aquelas questões da cultura, não é? Porque no marketing é um bom exemplo, porque a voz da comunicação, não é? A voz da marca muda, pode ser mais ou menos aproximada, não é? Dependendo do quão próximas são as culturas das empresas e aquilo que se quer comunicar, mas também podem ser vozes diferentes. E esta questão do impacto cultural, não é? Da maneira de trabalhar, da maneira de pensar, até mesmo da maneira de estruturar os processos. Isto também é outro desafio que estas empresas têm em mãos, para além de todos os outros, que são mais... Até me lembraste de empresas que eram concorrência. Sim. É? Também. Pessoas que saíram desta empresa e foram para a concorrência e agora de repente voltam à casa-mãe, não é? E isso é um discurso muito duro. Então imagino nas áreas comerciais que é, não é? Eu habituei-me a dizer mal da minha concorrência, ou pelo menos a comparar-me com a minha concorrência. E agora faço parte dela, não é? Sim. Não deve ser nada fácil, porque eu mostrava os meus fatores diferenciadores face a X e agora X comprou-me, não é? Sim. Deve ser engraçado. Todas essas questões, mais uma vez, é engraçado. Aqui quem esteja a ouvir, se calhar a pensar, estas estão aqui a dizer que isto é engraçado, nunca passaram por isso. Eu já passei. Eu sei. Mas é estranho, porque são pessoas com quem nós nos degladiamos para ganhar projetos e que de repente estão na nossa equipa. Raios, isto é confuso, não estamos habituados, nem eles nem nós, não é? E aí é tão difícil. A integração é tão difícil como para quem chega como para quem está. Eu acho que a coisa não é muito diferente, não é? Mas também, por exemplo, há empresas que, por exemplo, vendem software que de repente as outras são compradas e as licenças todas deixam todas de aparecer, não é? E há grandes negócios que se perdem com essas coisas. E essas coisas são interessantes. E mesmo para nós consultores, muitas das vezes nós somos substituídos por outros consultores. Claro. Por consultores internos, muitas vezes, não é? E muitas vezes pela nossa concorrência. Muitas vezes pela nossa também já nos aconteceu sermos substituídos pela nossa concorrência. Não vale a pena mentirmos. Portanto, essas coisas acontecem e o mundo continua e outras portas se abrem e o que é interessante aqui é um bocadinho alertar que a gente não muda só o IT, a gente muda os processos, a gente muda muita coisa, a gente muda as pessoas, as próprias pessoas. Há bocadinho, estava um bocadinho a falar, hoje em dia menos com a história do teletrabalho, mas há pessoas que mudam de escritório, não é? De sítio onde trabalham, têm que mudar as rotinas todas, para o sítio para onde vão de manhã, o sítio, pessoas que mudaram casas, eu lembro-me de pessoas que compraram casas ao pé de uma empresa e que de repente aquilo é vendido
e eles têm que repensar a vida toda deles. E já têm miúdos nas escolas e isto e aquilo e aquilo outro, não é? E essas coisas tudo. desloca tudo, não é? É a perturbação no trabalho e a perturbação em casa, quer a gente queira, quer não, porque a gente ainda acaba por tomar muitas decisões de vida em função do nosso trabalho. Claro. Sim. E isto, acho que, pronto, são muitos desafios, mas acima de tudo era como estava a dizer, tudo acaba por se reorganizar e tudo acaba por voltar a um caminho que se calhar não era o mesmo, não é? E o que temos de mais certo é que as coisas vão voltar a mudar, se calhar não tão drasticamente como numa situação de aquisição ou de reestruturação, mas há sempre essa necessidade de ajustar. E que algumas coisas vão ter que cair, não é? Também já tivemos esta conversa recentemente que às vezes o não querer parar o negócio e não querer parar de fazer tudo porque não dá, às vezes o parar um bocadinho e deixar cair algumas coisas e reestruturar no longo prazo faz-nos deixar cair menos do que se continuarmos naquele ciclo. É difícil, não é? É difícil. E mas nós também podemos falar por experiência própria, não é? Porque também, nós também temos estas dores. Mais pequeninas, porque nós somos mais pequeninos, mas claramente temos estas dores, não é? E nós temos as nossas reuniões todas programadinhas e tal, e não sei o quê, e depois de vez em quando temos que não as fazer, como toda a gente, não é? Mas, sim. Mas é muito importante que nós tenhamos os nossos processos desenhados de acordo com aquilo que é a nossa realidade, porque um dia temos que nos fundir e depois ninguém percebe, então, mas vocês não faziam assim, mas o processo diz assim. Não, e depois as coisas, não é? O processo era ou não a espinha dorsal da maneira como vocês trabalhavam, não é? Sim. E às vezes não são, não é? A questão é essa, às vezes os processos são preparados para dar resposta a uma auditoria, a uma certificação, e a empresa vai evoluindo e esses processos não são revistos, não é? Daí também ser importante aqui ter mecanismos, e nisso as auditorias ISO são muito boas, não é? Porque obrigam as organizações a verificar periodicamente se aquilo que têm definido ainda é o que fazem, e tem mesmo que ser, não é? Os processos têm que ser uma ferramenta e não um fator impeditivo para as organizações, ou um fator inexistente para as organizações operarem, e por isso tem que se acompanhar a evolução da organização. Se a estratégia muda, então temos que começar a olhar para a estratégia e ver o impacto que isso vai ter nos processos e alinhar os processos, mudanças no negócio. Quando a gente pega em processos que são de há 10 anos atrás, a gente sabe que de certeza que eles já não trabalham assim, não é? Um processo de há 10 anos atrás já não tem nada a ver com a vida agora. E eu gosto sempre de dizer aquela coisa que é o facto dos sistemas ISO terem evoluído para informação documentada, o que quer dizer que os processos estão nos sistemas de informação sem problema nenhum, facilitou muito. Mas ainda há pessoas com a mentalidade mais antiquada dos formulários, não é? Eu sempre com essa palavra formulário dá-me assim alguma comichão, porque para mim é uma coisa muito do passado. Hoje em dia as coisas estão todas nos sistemas de informação e a gente não passa a vida a preencher formulários. Okay. De vez em quando, uma vez temos que preencher, mas muito raramente, não é? Sim. E essas coisas no início, difíceis. não é? Nós passamos, principalmente quando são uma 9001, assim uma norma mesmo, como nós chamamos a higiênica, às vezes pode fazer sentido ter os tais formulários como um ponto de partida para não se desatar a desenvolver. Sim, completamente de acordo, sem perceber se faz sentido. Mas a partir daí, foi como disse, não é? As ferramentas têm os workflows e o que não faz sentido é depois estar... Faz a manutenção do processo aí. Exatamente, não faz sentido é ter os workflows e depois ao lado ter um documento que diz exatamente o que o workflow diz, que de hoje para amanhã o workflow muda, não é? E o processo já está desatualizado. E o que as pessoas usam é o workflow, não é o processo no dia-a-dia. Os processos são ótimos. Os processos, no ponto de vista mais tradicional, não é? De ter o processo ao lado. São úteis, não deixam de ser, até mesmo por questões de onboarding, às vezes por questões de dúvidas na maneira de trabalhar para acompanhamento das pessoas. Os conceitos, exato, por isso é que nós nos processos temos sempre lá as definições dos conceitos que possam ser mais diferentes, não é? Mais específicos daquele processo, mas o que faz sentido realmente é nós tirarmos proveito dos sistemas de informação para termos os processos definidos, que é o que as pessoas usam no dia-a-dia. Claro, exatamente. Mas pronto,
ainda é difícil às vezes a comunidade perceber que as coisas estão todas nos sistemas de informação. Por isso é que quando a gente tem normas mais de controlos, depois aí dá menos dúvidas, porque os controlos não podem ser feitos no papel, não é? Quer dizer, já ninguém hoje em dia, com a quantidade de dados que a gente tem, anda a fazer controlos em papel. E isso é giro. Isso também liga aqui a um tema que sempre nos foi muito querido, que eram as auditorias automáticas, mas não vamos falar disso hoje. Sim, já temos duas sobre isso, duas key talk sobre isso. Exatamente, mas pronto, mas é um tema importante, e porque nós nunca deixaremos de desenhar processos. Podemos passar a desenhá-los automaticamente já em determinadas ferramentas, não tenho qualquer dúvida em relação a isso, mas o processo é a rotina que nós temos, e nós temos que ter rotinas se queremos escalar o nosso trabalho, não é? E isso tem sido aqui a nossa luta também entre nós, não é? De ter as rotinas o mais templatizadas e automatizadas possíveis, porque facilita-nos a ajudar os clientes. E hoje em dia nós temos muita subcontratação e, portanto, temos que trabalhar a vertente dos contratos que temos com os nossos subcontratados, e é por isso que hoje em dia toda a legislação anda em cima disso, porque muitas da nossa informação essencial está em coisas ou em sistemas que estão subcontratados, e essa subcontratação tem que estar bem definida. E quando a gente começa, de repente, à procura dos papéis para uma fusão e não sei o quê, onde é que está o contrato com não sei o quê? Onde é que está o contrato com não sei o que mais? Aumenta muito mais a produtividade, não é? Faz-nos ser muito mais produtivos. Claro, sim. Não, e tem sido muito engraçado aqui, se calhar também para terminarmos, os diferentes papéis que nós temos tido nestes projetos de consultoria com clientes que vão sendo comprados, que fazem reestruturações, porque temos tido papéis muito diferentes, não é? E isso também é engraçado de ver que com alguns clientes, lá está, é olhar para o projeto que tínhamos e como é que nós vamos dar a volta a isto para refletir a realidade, não é? Porque nós acreditamos nisso, que os processos não vale de nada ir buscar templates e depois não olhar para os templates e não alinhar com aquilo que as organizações fazem. Estamos, mesmo dentro dessa atividade de estruturar os processos, também temos às vezes estas questões dos clientes nos pedirem ajuda para preencher documentação que os fornecedores deles lhes pedem, e que nós também já passámos por isso, porque também temos fornecedores nossos e clientes, aliás, ao contrário, temos clientes nossos que, enquanto fornecedores, nos pedem para preencher. Temos dado formação a clientes que têm mudanças organizacionais e que têm que entrar no ritmo da cultura da empresa onde eles agora estão inseridos. Não sei se me estou a esquecer aqui de algum cenário. Não, estás a esquecer do cenário. Eu também me estava a lembrar, nós temos um dos nossos fornecedores que, quando se certificou, também nos pediu um montão de coisas que nunca tinha pedido antes, porque nós tínhamos uma relação muito mais não escrita, não é? Quando funciona bem, a pessoa tende a não escrever, não é? E quando funciona mal é que a pessoa recorre aos contratos. E por isso essas que são relações de longa data. Eu agora tenho aqui quando estamos a estruturar a Quase Infalível, tenho pedido contratos a alguns dos nossos fornecedores que ainda não consegui também, portanto eu sei como é que é. Isto acontece-nos a todos, alguns dos nossos fornecedores que são nossos fornecedores há muitos anos, até uns, até há menos, quando a gente diz, mas onde é que está o nosso contrato com vocês? É uma dor, isto é tudo uma dor, e agora imaginemos isto multiplicado por muitos, não é? E há contratos que a gente olha para eles e aquilo já não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a fazer com eles. Sim. E isso é engraçado. E é importante que reflita. Claro. Sim. Claro. E lá está, isto tudo enquanto fazemos tudo o resto, não é? E nós estamos aqui a falar do que fazemos com os clientes, mas nós também passamos por estes desafios de ter, claramente, sim, bastante claramente, de termos que ter o nosso suporte, não é, ao negócio a funcionar enquanto temos um negócio, e isto... daí a importância também da prioritização, não é? Quando nós damos formação, falamos muito na priorização, e às vezes há alguma dificuldade em ver a grande utilidade da priorização, mas é importante porque nós nunca conseguimos chegar ao fundo da lista de to-dos. Portanto, exatamente. Eu acho que essa é a primeira aprendizagem, nós nunca chegamos ao fim da nossa lista de tarefas, nunca, estamos sempre em falta, mas temos que parar e temos que descansar, e eu venho do desporto, digo sempre, o descanso faz parte do treino, não é? E o descanso faz parte do treino,
e as pessoas têm que tirar férias e têm que chegar às 7 da tarde e desligar e têm que ter as suas rotinas das suas coisas que lhe libertam a cabeça para poderem usar a criatividade e para poderem também ter paciência uns com os outros, não é? Porque Sim. nós sabemos que quando estamos estressados temos sempre menos paciência e quem está à nossa volta não tem culpa nenhuma. E eu acho que isso é um trabalho, e hoje em dia as organizações tentam ter mais balanço entre a vida pessoal e a vida familiar. Muitas das organizações que compram vêm de culturas onde trabalhar depois das 5 da tarde é uma coisa impensável e isso a nós faz-nos imensa confusão, não é? Eu posso dizer que vou ter uma reunião no feriado porque acabava por ser mais fácil para mim, para eles não é, até um parceiro, para eles não é feriado, mas para mim dava mais jeito de gerir a minha vida trabalhando meia horinha no feriado, máximo 1 hora, do que estar a mudar coisas que já estavam marcadas e umas delas nem podia mudar. E essa flexibilidade, muitos dos empresas grandes não fazem, porque têm sindicatos por trás, porque têm isto, porque têm aquilo, e eu acho que isso para nós portugueses é uma daquelas coisas que nos dói um bocadinho, porque nós somos todos muito flexíveis e se houver um stress, toda a gente está pronta para ajudar, não é? E essa é a parte boa da nossa cultura que nós também não queremos perder, a nossa capacidade do célebre desenrascante, não é? Que nos permite fazer também coisas de maneira diferente e coisas muito boas, sejamos claros. Sim, sim, sim. Por algum motivo também somos conhecidos lá Claro. fora como sendo bons trabalhadores, não é? Há muita Sim. coisa que podemos melhorar, mas há muita coisa que realmente fazemos bem. E nós pensamos fora da caixa. E nós pensamos fora da caixa precisamente porque estamos habituados a desenrascar. E isso é muito bom. Se uma pessoa for completamente quadradinha, nunca vai sair do sistema, não é? Sim. E nós não queremos o Orwell. Mas pronto, falámos aqui um bocadinho já com vários exemplos e esperamos que para quem nos esteja a ouvir que tenham revisto também algumas das histórias que contámos, não é? Podem faltar aqui outros cenários, lá está, mas acho que cobrimos aqui pelo menos a maioria do que nos foi aparecendo ao longo dos últimos anos e realmente é uma fase complicada de gerir, mas tudo se faz e nós também, enquanto consultores, estamos aqui para ajudar as organizações e a trabalhar, como nós dizemos, não é? A trabalhar com eles e não para eles, porque nós também, quando os nossos clientes têm desafios, também são um bocadinho os nossos desafios e nós também fazemos parte da equipa e estamos cá para ajudar e não para complicar, ou como a Margarida disse, só para pensar dentro da caixa, não é? É pensar fora da caixa e arranjar soluções e resolver os desafios. Sim. Ok, obrigada. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima, beijinhos.